Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Oswaldo e meu propósito é ajudar você a ter um lar próspero. A família é a base de tudo. Você deve até concordar comigo nesse ponto. Muitas vezes nós temos invertido as coisas. Pensamos da seguinte forma: quando eu for rico, então eu terei mais tempo para minha família, serei mais paciente, serei mais feliz. Você pensa assim ou não? Pois é, pensamos errado. Temos que mudar essa maneira de enxergar a prosperidade. E eu farei aqui uma série sobre dinheiro. Serão 3 vídeos e esse é o primeiro vídeo da nossa série. Dinheiro à luz da Bíblia. Um conteúdo que com certeza vai ser uma bênção para você. É gratuito, não estou te pedindo dinheiro, nem que você faça algum cadastro. A única coisa que te peço é que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e se gostar, deixe o like. Isso é muito importante que você faça para nos manter motivado a trazer ainda mais conteúdos relevantes para vocês. Nesse primeiro vídeo da série, quero abordar principalmente sobre os padrões e crenças que nós temos como cristãos e também sobre a nossa relação com dinheiro. Até fiz uma apresentação, quero trazer aqui para vocês. Então esse é nosso primeiro vídeo da série de 3 vídeos, série Dinheiro à Luz da Bíblia. Dinheiro é emocional e espiritual. Portanto, convido você para a gente fazer uma breve oração para iniciarmos. Grandioso e eterno Deus, abençoe-nos em relação, abra nossa mente, nosso coração para entendermos melhor sobre o tema dinheiro, prosperidade, à luz da Bíblia. Queremos entender de acordo com a tua palavra, Senhor. Abençoe também essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela possa compreender e juntos termos a compreensão clara daquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Veja. Então, dinheiro à luz da Bíblia. O dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus. Ou seja, se Jesus falou tanto sobre o dinheiro na Bíblia Sagrada, então é porque é algo relevante. Ele sabia que isso teria uma importância para os nossos dias, não é? E temos muito que aprender a respeito desse tema. Fato é que, devido à teologia da prosperidade, difundida em várias denominações religiosas, fez, de certo modo, criar uma aversão às pessoas quando falamos de Deus e de dinheiro juntos. Fato é que Deus não é uma mercadoria. Não concordo com a teoria da prosperidade da maneira que ela vem sendo pregada por aí. O que eles pregam com a teoria da prosperidade? Eles fazem chamadas apelativas aos membros para ofertarem, darem tudo o que têm para Deus, ou o máximo que podem, e assim Deus abençoará com muito mais. Esse é o apelo geralmente que é feito, fazendo assim falsas promessas de riqueza, pegando muitas vezes as pessoas no momento de euforia emocional ou, ao contrário, numa fragilidade emocional. Essas pessoas distorcem a palavra de Deus para benefício próprio e serão cobradas por isso. E Deus nunca disse isso na Bíblia. O que Deus promete? A gente vê em Isaías 33,16: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Essa é uma promessa de Deus para todo aquele justo, pelo fiel, né? Para a pessoa que ama a Deus. Então Deus faz essa promessa. Mas Deus pede algo de nós. Primeiro, Ele quer nosso coração. Mas como Jesus é um cavalheiro, Ele bate. Se você permitir, Ele entra. Deus é o dono e criador de tudo. Se entendermos que, se Ele é o criador de tudo, logo tudo pertence a Ele. Inclusive, lá em Ageu 2,8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Texto bonito que reforça que tudo pertence a Deus. Então, se toda riqueza já é de Deus, Ele não precisa de nada. Mas a Bíblia menciona, e aí inclusive um texto conhecido em Malaquias 3,10,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Até reforcei aqui, sublinhei mais forte. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Veja, no texto diz que se você for fiel, Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida na sua vida. Eu quero tratar um pouco melhor sobre isso e trazer inclusive o seguinte questionamento. E por que tem pessoas que são fiéis no dízimo e não são ricas? Deus declara que derramará bênçãos sem medidas. E essas bênçãos não necessariamente é só dinheiro. Pode ser em outros aspectos, né? Familiares, de saúde, filhos, de propósito. Deus pode abençoar uma pessoa financeiramente? Sim, claro que pode. Mas veja bem, Deus é o único que conhece as profundezas do coração de cada um. Tem cristãos que, se ganharem mais dinheiro, abandonam Deus, abandonam a família. Quantos casos de homens que, após terem uma melhor condição financeira, abandonam sua esposa para se envolver com a novinha, né? Isso eu nem preciso falar, vemos por aí o tempo todo. O dinheiro não muda ninguém, ele potencializa quem nós somos. Se somos generosos no pouco, seremos no muito. Se somos mesquinhos no pouco, seremos no muito. E tem outro aspecto também. Para recebermos as bênçãos financeiras que tanto desejamos, precisa haver uma mudança da nossa mentalidade. Nossa conta bancária é o reflexo da nossa mentalidade financeira, a maneira como enxergamos o dinheiro. Muitos cristãos repelem o dinheiro por crenças negativas que têm a respeito do dinheiro. Deus pede para que devolvamos o dízimo, que representa 10% da nossa renda. E eu não devolvo o dízimo para receber uma compensação financeira. Eu devolvo porque já fui abençoado. Se eu já tenho alguma renda, é porque Deus já está me abençoando. Portanto, eu tiro 10% e devolvo a Deus. Temos que entender que devolvemos o dízimo como um sinal de honestidade para com Deus. É para cumprirmos nossa obrigação para com o Senhor, que é dono de todas as coisas. Veja o que diz em Malaquias, também, 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Veja, então, se eu retenho para mim a parte que cabe a Deus, eu estou roubando ao Senhor. E aqui ele diz nos dízimos, 10%, e nas ofertas. A palavra dízimo é a 10ª parte, né? Então já caracteriza-se 10%. Então, além do dízimo, devo sim ofertar. O dízimo sabemos que é 10%. E a oferta? A oferta, Deus deixa você determinar a quantia. E aí, lá em 2 Coríntios, vai reforçar isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então veja, a generosidade faz parte, né, de reconhecermos, de sermos gratos a Deus e também de abençoar outras pessoas através das nossas ofertas. Muitas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, têm uma característica de serem generosos em suas ofertas. Tá? Exemplo, vejo pessoas dizendo: eu separo 10% da minha renda e compro de cestas básicas e ajudo as pessoas. Assim estou devolvendo o dízimo. Bem, que bom que você faz essa boa ação, se for o seu caso, mas o que você está fazendo é uma oferta. O dízimo deve ser direcionado para o avanço do reino de Deus, para a pregação do evangelho, para financiar projetos evangelísticos. E por isso o ideal é que devolva em uma igreja séria e que viva conforme a palavra de Deus. Que essa igreja, né, trabalhe, funcione conforme a palavra de Deus. Os líderes ali também têm uma vida espiritual, caminham com Jesus. Ah, mas eu não quero financiar nenhum pastor ou padre. Bem, se fosse, se você sabe que seu pastor ou padre pega o dinheiro de Deus para benefício próprio, então você deve buscar outra igreja. Afinal, você está sendo conivente com isso. Então você deve procurar alguma denominação que leve a sério os recursos que pertencem a Deus,
que tenha tesoureiros nomeados por uma comissão, que haja compliance, auditorias, prestação de contas e toda a transparência possível. Se você não tem certeza que seu pastor ou padre desvia os recursos da igreja, mas você apenas desconfia, veja, você não pode deixar sua fidelidade a Deus ser comprometida. Você deve continuar sendo fiel nos dízimos e deixa a cargo de Deus, porque um dia todo líder que fala em nome de Deus será cobrado. O dízimo é bíblico, representa a sua fidelidade com Deus. Quando você devolve o dízimo, você está incluindo Deus na sua vida financeira. Se você não devolve o dízimo, é porque você está colocando o dinheiro acima de Deus e se acha, inclusive, mais capacitado que Deus para administrar suas finanças, não confiando, então, plenamente no Senhor. Mas, deixa eu te contar um segredo. Somos muito limitados perto do nosso Criador. Confia nele. Seja fiel nos dízimos. E detalhe, eu não sou pastor, eu não vivo dos dízimos de ninguém. Antes que alguém diga, você está falando isso porque quer nosso dízimo. Não. Eu trabalho, empreendo, faço negócios, seminários, cursos e tenho minha renda e sou fiel nos dízimos. Lembre, o dízimo representa a nossa fidelidade com Deus e a oferta representa a nossa gratidão. O dízimo é 10%, não é 15%, não é 5%, e sim 10%. E a oferta, Deus deixa você decidir a quantia, né? Mas é interessante que podemos observar que algumas pessoas que devolvem um dízimo são prósperas. Já há outras pessoas que também são fiéis no dízimo e nas ofertas, mas não têm uma liberdade financeira. E vemos também pessoas que não devolvem os dízimos e ofertas e estão mal financeiramente, como vemos também pessoas que também não devolvem dízimos e ofertas, mas que são ricas financeiramente. E aí tem um texto, 3 João 1:2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, primeiro temos que pontuar algo aqui. Eu busquei uma definição minha e pessoal para prosperidade e vou compartilhar aqui com você. Para mim, a prosperidade é uma pessoa próspera, é aquela que mantém Deus em primeiro lugar e alcança seus propósitos definidos sem negligenciar outras áreas de sua vida. Então, sem negligenciar a família, a saúde, né? E sem deixar Deus em primeiro lugar. Para mim, esse é um significado de prosperidade. Por exemplo, um homem que não coloca Deus em primeiro lugar, que trabalha incansavelmente e negligencia sua família, esse homem não é próspero. Ele pode até acumular algum dinheiro, porém lá na frente, ele vai perceber que na sua jornada, ele deixou de lado o mais importante: Deus, a sua família, por vezes a sua saúde. Numa dessas entrevistas, perguntaram a um bilionário que já estava por volta dos seus 70 anos, o que é sucesso? E esse homem respondeu: sucesso é ter filhos adultos querendo passar tempo com você, não por causa do seu dinheiro ou para lhe pedir algo, mas porque simplesmente eles o amam por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Interessante, não é? Então, vamos ver aqui os 4 grupos de pessoas. Tem algo em comum entre esses 4 grupos de pessoas que eu dividi de maneira para ser mais didático e também às vezes a gente tem curiosidade, não é? Mas tem uma característica, uma semelhança entre esses grupos, né? Todos são filhos de Deus e Deus os ama muito. Embora nem todos busquem a Deus, Deus não desiste de ninguém, né? E aí eu quero que você analise, eu vou colocar aqui os 4 grupos, quero que você analise qual grupo você pertence. Então tem um primeiro grupo, que é o pessoal que confia em Deus e é rico. Estou falando aqui mais no questão financeira mesmo. O segundo grupo, confia em Deus, não é rico, financeiramente falando. Terceiro grupo, não confia em Deus e é rico. Acontece. Nós vemos por aí pessoas que às vezes nem acreditam em Deus e é rico. E o quarto grupo, não confia em Deus e não é rico, né? Esse grupo está
mal, né, das pernas. Não confia em Deus e não é rico. Qual desses grupos você acha que você pertence? Faça uma análise aí. Então, é importante citar aqui que nenhum dos grupos eu posso generalizar, mas é como a maioria desse grupo pensa. Eu dividi assim para facilitar a didática e a compreensão. É possível que você vai se identificar em algum desses grupos, e muitas coisas podem se assemelhar com seus pensamentos e sua personalidade. Então vamos lá. Primeiro grupo, eu até destaquei aqui, confia em Deus e é rico. Quem faz parte desse grupo sempre deve estar atento para manter o primeiro Deus, fazer bom uso das bênçãos derramadas por Deus e abençoar outras pessoas. E como você pode ver, é possível uma pessoa andar nos caminhos do Senhor e ser bem-sucedida, e não há mal nenhum nisso, né? Bem-sucedida financeiramente. Se a pessoa desse grupo tiver crenças quanto a isso, ela irá se livrar do dinheiro para voltar para outro estágio. É comum herdeiros estarem nesse grupo por um tempo e depois irem para o segundo grupo, que são os que pertencem, acreditam em Deus, mas não são ricos. Por quê? Por conta das crenças. A crença de não merecimento, de que dinheiro é pecado. Se riqueza fosse pecado, não haveria ouro e pedras preciosas no céu. Você concorda comigo? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém será assim. Tem esse texto. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Apocalipse 21, 18 a 21. Veja quantas pedras preciosas nós teremos nos céus, né? Quando Jesus voltar, nós vamos herdar novos céus, é a nova terra, a nova Jerusalém. Então, se riqueza fosse pecado, não haveria pedras preciosas no céu, porque na nova Jerusalém não haverá pecado. Aquilo que há de melhor e mais belo te aguarda na nova Jerusalém. E sabe o que é melhor? Lá não haverá disputa por nenhum bem material, né? Nós seremos todos transformados. E toda riqueza e beleza é apenas a cereja do bolo, porque o principal nós teremos, que é acesso face a face com Jesus. Andar com Jesus, falar com Jesus, esse é o principal, não é? Essa disposição de buscar a Cristo e ter esse desprendimento com coisas materiais tem que ser desde agora. As coisas materiais não podem governar a minha vida. Se você deixar o dinheiro te governar, você será o mais miserável dos homens. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E não há como servir a dois senhores. O dinheiro tem que servir você e sua família, não vocês servirem ao dinheiro. Na Bíblia vemos que homens de Deus tinham grandes fortunas. Abraão, Jó, Davi, Salomão, e não só homens, como também a rainha Esther. Afinal, ela era rainha e tinha poder e riqueza, né? E a gente trouxe algumas passagens para a gente confirmar. Ó. Era Abraão muito, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis 13, 2. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha que interessante. Então aqui fala de Jó como era também muito rico. E quando Deus apareceu em sonho a Salomão, perguntou o que ele queria que o Senhor ia lhe dar e o que ele pediu. Interessante aqui a gente acompanhar também essa passagem bíblica.
Aí aqui tem 1 Reis, né? Também fala o seguinte: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, que é justamente o pedido de Salomão, quando Deus falou: o que você quer, Salomão? Me diga que eu te dou. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Veja, Salomão podia ter pedido tudo, né? Riquezas, bens, mulheres, poder, fama. Mas ele pediu um coração compreensivo para julgar o povo, ele pediu sabedoria. E aí continua o texto. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediu, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Veja, ele não pediu riquezas, mas sim sabedoria. E por que você não faz o mesmo? Peça sabedoria ao invés da casa própria. Peça discernimento ao invés de um aumento de salário. Não que você não possa pedir essas coisas, mas peça primeiro libertação das suas travas emocionais. Por consequência, sua situação financeira também vai melhorar. Salomão pediu sabedoria e esse pedido agradou tanto a Deus que Deus lhe deu também riquezas materiais. Pessoas que estão nesse grupo 1, que são preparadas emocionalmente e espiritualmente, só tendem a crescer financeiramente. Porque como se provou ser fiel a Deus e bom mordomo, Deus há de abençoá-lo cada vez mais. E aí nós temos o segundo grupo, não é? Que confia em Deus, mas não é rico. Não é livre financeiramente, né? Quem está aqui não tem nenhuma garantia que vai se tornar rico. O fato de confiarmos em Deus não é uma garantia de que você vai ser rico, né? E pode até acontecer, sim, de você sair desse quadrante do segundo grupo e ir para o primeiro grupo. Tomara que isso aconteça na sua vida, não é? Querendo ou não, todos nós almejamos isso. Não ser rico não tem nenhum demérito nisso. Também é importante nós pontuarmos isso. Deus não ama mais alguém por ele ser rico ou pobre. Deus analisa o coração. O problema é que muitas pessoas nesse grupo é que elas abominam a riqueza, porque não conseguem crescer financeiramente. E de certo modo, para justificar seu fracasso, ela defende a teoria de que os ricos não são de Deus. Ou elas falam isso publicamente, ou internalizam isso para acalmar seu ego. E muitas vezes até dizem: sou pobre, mas sou limpinho. Né? Você já falou isso alguma vez? Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Indicando que quem tem dinheiro é sujo ou está em pecado, não é? Esse tipo de pessoa fala que confia em Deus, mas quer fazer seus próprios julgamentos dos outros. Coloca a pobreza como uma virtude, até como uma condição para ir para o céu. Porém, mal sabem que correm um sério risco de não alcançarem o céu, porque estão apegados à mediocridade. Acontece que Deus odeia a mediocridade e a mornidão, como vemos nesse texto de Apocalipse 3, 15 e 16. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, tudo que fazem, tem pessoas que tudo que fazem é mais ou menos. Dizem que confiam em Deus, mas não têm uma comunhão verdadeira com Ele. São mornos espiritualmente. Esperam que Deus realize seus desejos como o gênio de uma lâmpada. E quando Deus permite atravessar por um deserto para que possam inclusive amadurecer emocionalmente ou espiritualmente,
que essas pessoas fazem? Elas reclamam. Aliás, são ótimos em reclamar e colocar a culpa nos outros, no governo, no patrão, na igreja e a culpa até em Deus. Alguns desse grupo comumente pensam o seguinte: basta o Banco Central pegar o dinheiro de todo mundo e dividir de forma igual. Assim não haverá pobreza. Esse pensamento Robin Hood de tirar dos ricos e entregar aos pobres não passa de uma ilusão contada que acaba se tornando a militância de muitos e que só cria divisões. Vivemos num mundo de pecado. Não há justiça nesse mundo. Só haverá justiça, paz verdadeira, onde todos estaremos em posições iguais na Nova Jerusalém. Ainda assim, lá, os mártires, profetas, aqueles que dedicaram mais ao evangelho, se destacarão dos demais, pelo menos no número de estrelas em sua coroa. Cada estrela representa uma pessoa que às vezes a gente levou ao céu. Então veja, teremos uma coroa e quantas estrelas teremos nossa coroa? Isso vai depender de quantas pessoas nós levaremos, ajudaremos na salvação dessas pessoas, não é? Então, o que eu quero dizer? Acorda, porque sim, é claro que existe injustiça social nesse mundo e só acabará com a volta de Jesus. Temos que olhar sobre uma ótica mais profunda. Se por um lado temos a injustiça social, o problema maior é a falta de compreensão da justiça celestial. Por isso, para pessoas que não conhecem a Jesus, se formos apenas doar cestas básicas, será como enxugar gelo. Temos sim que doar cestas básicas acompanhada da mensagem de esperança de Jesus para transformar a vida dos menos favorecidos. Não sei se você está sabendo, mas daqui para frente as coisas só vão piorar. E aqui a gente vê em 2 Timóteo 3, 1 a 4, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja, olha essa descrição. Está parecendo que é o retrato hoje da sociedade, não é? E ainda que um governo, a gente tem que entender o seguinte, ainda que um governo tente fazer isso, vamos supor, distribuir a renda mundial de forma igual, todo o dinheiro do mundo de forma igual, ou tente cobrar ainda mais impostos dos ricos. Os ricos simplesmente iam tirar seu dinheiro desse país e investir em outro país, que lhe dê incentivos fiscais. Mas ainda assim, vamos supor que saia um decreto, não o dominical, mas o decreto da renda igual. Sai um decreto da renda igual. Se todo o dinheiro fosse distribuído de formas iguais a todas as pessoas. Sabe o que ia acontecer? Passados 5 anos ou menos, os ricos estariam com suas riquezas novamente e os pobres com sua pobreza, por causa dos padrões comportamentais. O dinheiro ia voltar para a mão daqueles que sabem lidar com ele. Se você não sabe lidar com o dinheiro, ele não fica com você. É exatamente isso que iria acontecer. Prova disso são os ganhadores da Mega Sena. 90% deles voltam a ser pobres novamente e ficam piores do que estavam antes de receberem a fortuna. Receberam milhões de reais e perderam tudo em poucos anos. É um padrão comum também entre herdeiros, famosos e esportistas. Nós vemos isso aí o tempo todo. Então veja, vou até colocar aqui para mim. Não existe virtude na pobreza. Deus ama os pobres, porém odeia a pobreza. Ou você acha que Deus se agrada de ver uma criancinha passando fome? Ao mesmo tempo que é pecado se apegar à riqueza, também é pecado se apegar à pobreza, como se fosse uma virtude. E tem muitos cristãos nessa linha de pensamento. E aqui eu abro um parêntese, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Eu não sou católico mais, porque eu já fui um dia, tenho respeito por todas as religiões, inclusive praticamente toda a minha família é católica, e também tenho muitos amigos
E temos que reconhecer que a Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher incrível no seu propósito de servir e dar tudo o que tinha. Esse era um propósito de vida que ela tinha. Mas temos que ver também que ela não teve filhos, né? Ela fez um voto de castidade, se doou por completo para ajudar milhares de pessoas. Veja, esse seu propósito de vida, e ela fez com muito empenho. Mas em comparação a um pai ou uma mãe, não tem como fazer um voto de pobreza. Não dá. Vai deixar seus filhos passar fome? Entende? Todos estamos susceptíveis a infortúnios financeiros, mas que isso sirva como impulsionador para mudarmos hábitos e darmos a volta por cima. Às vezes você tem traumas de infância ou circunstâncias que aconteceram quando você era criança, que te atrapalham ou têm impedido você de se dar bem financeiramente. Vou até contar uma história pessoal minha, né? Meu pai é um homem muito generoso, mas eu tenho lembrança da minha infância de minha mãe discutindo com ele por dívidas que ele fazia. Era um péssimo administrador. Ele pegava dinheiro emprestado, empréstimos, fazia maus negócios e ainda queria pagar tudo para todo mundo. Resultado, crise financeira e brigas no casamento. Me lembro uma vez quando um homem bateu na porta de nossa casa e foi buscar o carro da família para pagamento de uma dívida. E minha mãe chorando e discutindo com ele. Essas memórias ficam instaladas em nós e acabamos repetindo os mesmos padrões dos nossos pais de maneira até inconsciente. Eu herdei a generosidade de meu pai, como também por muito tempo fui um péssimo gestor até me livrar desses padrões. A gente acha que o dinheiro vai suprir algumas privações que tivemos como quando criança. Então é comum pessoas que nunca puderam ter um tênis bacana na escola, quando começa a ganhar um dinheirinho, compra vários tênis. Nós vemos vários exemplos assim de jogadores de futebol. E os MCs que gastam rios de dinheiro comprando tênis e tudo que tiveram privação na infância, de modo a suprir aquele buraco. Um exemplo interessante é daquele jogador Walter. Sabe, ele jogou na elite do futebol brasileiro, era um ótimo jogador, porém ele sempre foi gordinho. Quem assiste futebol vai lembrar dele. Quando perguntaram por que ele não conseguia entrar em forma, ele revelou que era viciado em bolacha recheada com guaraná. E sabe de onde veio isso? Privações da infância. Provavelmente via os colegas comendo, os amiguinhos, sentia vontade, seus pais não tinham dinheiro para comprar, e agora que ele tem dinheiro, ele pode se afundar na bolacha com guaraná. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro vai cumprir esse papel de preencher o vazio, porém o dinheiro não tem essa função de tampar as lacunas internas que carregamos. Se assim fora, não teríamos tantos ricos tomando antidepressivos. A pessoa compra 1000 pares de sapato, as mulheres compram 1000 bolsas e vão continuar infelizes e vazias. Porque enquanto você não souber sua verdadeira identidade e propósito, estar bem emocionalmente e espiritualmente, você não vai ter paz interior. Então, o que nós temos que entender olha aqui, o que nós temos que entender é que o dinheiro compra uma casa, mas não um lar. Compra um relógio, mas não um tempo. Compra uma cama, mas não o sono. Compra comida, mas não compra o apetite. Paga um bom plano de saúde, mas não compra saúde. Compra uma arma de fogo, mas não compra segurança. Somente Deus pode nos dar aquilo que é mais essencial. Você pode ser bilionário, mas você não consegue comprar o amor dos seus filhos. Você tem que conquistar, tirar tempo de qualidade. Se você não tira tempo para regar aquilo que é mais importante, amanhã você verá que tudo foi em vão. O dinheiro não compra felicidade, e de fato é verdade. O problema está também em como você armazena essa informação no seu cérebro. Porque se o dinheiro não traz felicidade, o que você pensa? Logo, para ser feliz, eu preciso me livrar do dinheiro. Essa é a mensagem que você arquiva no seu cérebro e no seu subconsciente.
Então você vê o dinheiro como uma barreira e um obstáculo para ser feliz. De modo que sempre que você ganha dinheiro, você dá um jeito de perdê-lo. Você já percebeu nesse padrão comportamental seu? Às vezes o dinheiro chega para você, mas parece que ele não dura com você. Você não sabe administrar, parece que não rende. Então você dá um jeito de se livrar dele. Você toma decisões ruins e faz uma má gestão. Ou simplesmente você não se esforça para conseguir ser bem-sucedido, uma vez que de maneira até inconsciente você vê o dinheiro como algo ruim. Eu já fui assim. Havia um conflito em mim como cristão e o dinheiro, porque eu ainda não tinha maturidade espiritual. E vejo muitas pessoas dessa forma. Muitas pessoas mesmo. Que são cristãos, acreditam em Deus, mas que se livram do dinheiro porque tem padrões errados, tem crenças em relação ao dinheiro. Ao mesmo tempo, a falta de dinheiro ou a má administração de sua parte te traz privações nas quais te deixarão preocupados, sem paz e, consequentemente, infeliz. Isso mexe com você. Então, muitas pessoas vivem naquele dilema. Corro atrás do dinheiro ou não? E acaba vivendo na corrida dos ratos, vivendo apenas para pagar as contas. Quem aqui não conhece alguém que, se tem dinheiro, está de bom humor? Se não tem dinheiro, está de mau humor? Esse tipo de pessoa, mesmo não sendo rica, está sendo governado pelo dinheiro. Entende? A salvação é unicamente pela graça de Jesus. E isso é dado de graça a todos aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador. Não importa se você é rico, pobre, Jesus te ama e quer te salvar. Acontece que para obter a salvação, não basta eu aceitar a Cristo uma única vez na minha vida e pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é assim. É uma decisão diária de aceitar a Jesus todos os dias na vida e andar com Ele. Buscar Ele num processo de santificação que perdurará até a volta de Jesus. O fato é que, se eu vivo sem dinheiro e preocupado com as contas que não param de chegar, isso pode tirar meu foco das coisas que mais importam: Deus, família e saúde. Se sempre estou preocupado com minhas finanças, ou tenho uma má gestão financeira, ou isso tem impedido de eu ser fiel nos dízimos, ou tem causado discussões no meu casamento, tem desgastado minha saúde, tudo isso vai minando minha energia, de modo que eu vou perdendo minha identidade, minha autoestima, e acabo me anulando diante de tantos problemas, me afogando neles. E o desânimo pode ser tanto a ponto de interferir na minha comunhão com Deus e fazer, inclusive, você perder a sua salvação. Veja como é complexo. Por isso que nós não podemos negligenciar a questão do dinheiro. Só que as pessoas acham que é só ganhar mais dinheiro que seus problemas estarão resolvidos. E não é por aí. É mais um falso pensamento que muitos têm. E pense você, um médico que ganha 20 mil por mês, mas tem um custo de vida de 22 mil por mês, e tem um marceneiro que ganha 3 mil por mês, mas que mantém um custo de vida de 2 mil por mês, quem está melhor financeiramente? Veja, não é uma questão só de ganhar mais ou menos. É de saber lidar com dinheiro. Por muito tempo, achei que essas questões emocionais não faziam diferença. Para mim, bastava eu saber sobre algo tecnicamente muito bem que eu ganharia dinheiro. Oh, doce ilusão. Aprendi sobre questões técnicas, mas de alguma forma parece que eu não saía do lugar. Você já se sentiu assim? Parece que você se esforça, entende sobre algo, faz um bom trabalho, mas não sai do lugar. E às vezes a gente tem a impressão, não, basta eu trabalhar mais que eu vou ganhar mais dinheiro e tudo vai ser resolvido. Se fosse assim, né? Bastava a gente trabalhar 20 horas por dia, ganhava dinheiro, e não é assim que funciona. Desculpa. E não é assim que funciona, não é? O dinheiro não é uma questão só de esforço, é uma questão de mentalidade. Eu percebi por um tempo que estava seguindo o mesmo padrão do meu pai, que sempre foi um homem muito generoso,
mas que tomava péssimas decisões sobre o dinheiro. Lhe faltava sabedoria financeira. Nós repetimos o padrão de comportamento nos quais fomos expostos. O fato é que em casa não aprendemos sobre finanças. Lidamos de uma maneira como se fosse pecado falar de dinheiro em casa. Já viu? Falar de dinheiro na hora do almoço não pode, na hora do jantar não pode falar de negócios. Na igreja, por falta de uma melhor compreensão bíblica, cremos que ter dinheiro é pecado. Pregamos que os ricos não herdarão o reino dos céus, que dinheiro, o mal do mundo é o dinheiro. Depois vamos para a escola, e a escola também não ensina sobre educação financeira, investimentos e nem como empreender. A escola apenas forma mão de obra para se tornar empregado. Essa visão vem desde a Revolução Industrial, onde as pessoas precisavam de mão de obra qualificada, então as pessoas tinham um diploma e arrumavam um emprego. Hoje, um diploma não significa nada. Inclusive, eu sou formado como engenheiro agrônomo, para você ter ideia. Trabalhei um tempo na área, comprava soja para exportação e hoje não exerço mais essa função. Quantas centenas de milhares de pessoas que se formam todos os anos nas mais variadas profissões e simplesmente ficam desempregadas. E quando arrumam algo na sua área, ganham muito pouco. Eu mesmo fui um que trabalhava até numa multinacional, tinha um salário razoável, mas pedi demissão porque não via perspectiva ali. Isso há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Olha que coisa, né? Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse, ela inclusive se mudou e disse e era uma pessoa cheia de habilidades e talentos, tá? Inclusive, sabe aquelas pessoas que sabem fazer de tudo um pouco, tipo o marido de aluguel, né? Ele se virava com tudo. E ele disse para mim, eu não prospero porque não fiz faculdade, me arrependo de não ter estudado. Essa é uma crença limitante de muitas pessoas. Eu não prosperei porque eu não estudei, né? Tipo, não fiz uma faculdade, não tenho um curso superior. Eu disse para ele, não sei quem te contou isso, ou se é coisa da sua cabeça, mas ter um diploma nada tem a ver se você vai ter sucesso ou se você vai ser um fracassado em relação ao dinheiro. E aqui é importante ressaltar que um diploma não garante seu sucesso, mas o conhecimento sim. Então buscar estudar, buscar conhecimento é fundamental. Mas um diploma não garante nada, gente. Grande parte dos milionários existentes no mundo não tem nenhum diploma, não fizeram faculdade, muitos nem concluíram segundo grau, tá? Conquistaram fortunas apenas com o ensino básico, força de vontade e um padrão mental que os impulsionava. Dentre eles, alguns são cristãos, outros não. E aí, tem esse texto também, muito comum no nosso meio, que a gente diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus em nossa vida. E não é só o dinheiro. Qualquer pessoa ou coisa que nós colocamos acima de Deus é pecado. O risco é que falamos esse texto várias vezes na igreja. Você já ouviu vários sermões onde o pregador fala desse texto e você entende superficialmente a mensagem. Entendi. Ao acordar, devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor, certo? Certo. E daí, no meio da tarde, você entra numa loja, vê um tênis bonito, as mulheres vê uma bolsa e querem comprar. Daí a pessoa tem aquele pensamento seguinte: vou dividir em várias vezes, assim não vai me apertar. Além do mais, Deus proverá, afinal acordei de manhã e busquei em primeiro lugar a Deus. Conforme o texto me diz, a Bíblia me diz assim: busquei em primeiro lugar a Deus, então demais coisas me serão acrescentadas. Naquele momento, não havia necessidade de a pessoa fazer aquele compromisso financeiro. E assim, ela faz outro, e depois outro. E depois a fatura do cartão vem muito alta. Compromete o orçamento da pessoa, o orçamento familiar.
Ela resolve pagar o valor mínimo do cartão e depois ela entra num buraco financeiro por conta das dívidas e dos juros abusivos do cartão de crédito, cheque especial, depois pega empréstimos. Eu sei que eu posso estar falando a realidade de alguém aqui nesse momento. Então o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas por que então Deus não me abençoa com uma casa, uma fazenda, se eu busco a Deus em primeiro lugar? Porque o que você tem que entender com essa passagem é que Deus vai te suprir das suas necessidades. Não vai deixar faltar o pão de cada dia. Vai te suprir emocionalmente, espiritualmente, e como vimos, o pão será dado e a água será certa. Mas Deus não vai suprir suas más decisões financeiras. Deus não vai pagar seu cartão de crédito. Deus, porque tem uma lei na Bíblia, a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Se plantamos péssimas escolhas financeiras, vamos colher crises, ansiedades e angústias financeiras. E também o texto não diz: buscai a Deus em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e você pode fazer o que quiser, negligenciar suas finanças, ser preguiçoso, não buscar conhecimento e comprar tudo o que o seu coração desejar. Não, a Bíblia não diz isso, né? Tem esse outro texto também. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse texto também é muito conhecido por todos nós no meio cristão. Nessa passagem, Jesus se refere àquelas pessoas que não sentem necessidade de Cristo por causa de suas riquezas. Tais pessoas não poderão herdar o reino dos céus, porque para herdar a vida eterna só há um caminho, através de Cristo Jesus. Não tem como comprar o acesso, nem tem outra via de acesso. E na continuação do texto, nós lemos desse próprio texto, diz o seguinte: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Homens e mulheres ricas também herdarão o reino de Deus, desde que entreguem seus corações a Jesus. Deus salvará também pessoas ricas, porque Ele não faz acepção de pessoas. Isso faz parte da natureza redentora de Cristo. Então, quando nós lemos um texto como esse, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, nós absorvemos essa mensagem e falamos: meu Deus, o rico não vai ser salvo. Então o que você faz? Porque você é cristão, ama a Deus, você se livra do dinheiro, porque você quer ser salvo, não é? Mas é um pensamento equivocado. Deus salvará, sim, também as pessoas ricas, desde que aquelas pessoas que se entregam ao Senhor. Imagine uma bênção que é uma pessoa rica financeiramente com Jesus, com Cristo no coração. Quantas coisas boas ela pode fazer, e ela faz, né? Existem muitas pessoas assim. Então o que nós temos que ter cuidado também é com a teologia, que é muito comum hoje. Na internet aí eu vejo o tempo todo, que é a teologia da hipergraça, que estão confundindo, e está muito comum, que é: não importa o que eu faça, não importa quais decisões eu tome, eu serei salvo. Cuidado com isso. Ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus também é justiça. Por mais que a salvação não dependa das nossas obras, porque ela depende unicamente da graça de Jesus, porém, quando eu aceito a Cristo, eu me entrego completamente e permito que o Espírito Santo governe minha vida, de modo que agora passo a ser uma nova criatura. Não posso mais viver nos velhos hábitos, entende? Então, não tem essa: Jesus me ama, não importa o que eu faço, que eu serei salvo. Não é assim, gente. Precisa haver uma entrega e uma conversão verdadeira. Tá certo? Então, cuidado com essas teologias da hipergraça, que a lei de Deus foi abolida, não preciso mais guardar a lei de Deus, porque agora Jesus cumpriu a lei. Aonde vocês estão tirando isso, gente? A lei, Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, e ele não veio para abolir. Ele veio para mostrar para nós como se guardava os mandamentos do Senhor. Isso é tema para outro, pode ser tema para outro vídeo. Sobre essa passagem, na perspectiva humana, é muito difícil alguém ter
tudo, entre aspas, né? E sentir a necessidade de Deus. Entende? Então essa passagem serve como um alerta aos mais afortunados. Deus teve na Bíblia e tem ainda hoje filhos extremamente ricos, que não são gananciosos e não tornam o dinheiro o Deus deles. Outro aspecto dessa passagem é que contém uma hipérbole, que é a força do exagero, para chamar atenção e explicar algo. Jesus, como ótimo professor, usava da hipérbole para melhor ensinar. Nós, naturalmente, também usamos tais expressões de exagero. Por exemplo, gente, como fiquei feliz, foi todo mundo para o meu aniversário. Foi todo mundo para o seu aniversário? Não, não foi. Foi alguns amigos e alguns familiares. Mas a gente fala, foi todo mundo. Outro exemplo, se ele não atender o telefone agora, às vezes sua esposa já te falou isso, se ele não atender esse telefone agora, eu mato meu marido. Às vezes, usa essa expressão, eu mato ele se ele não atender. Vai matar ele? Não, não vai. Né? Então são hipérboles que as pessoas usam, e Jesus também usava como uma expressão de exagero para chamar a atenção a algo. Né? Mais fácil passar um cabelo no fundo de uma agulha é uma hipérbole, um exagero, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Usamos quando queremos dar ênfase muito forte, mostramos também um bom humor na situação ou muita chateação. Na Bíblia, inclusive, nós vemos outros exemplos de hipérboles usadas por Jesus. Se o olho te faz pecar, arranca e joga fora. Não é? Eu nunca ouvi falar de alguém que fez isso de fato na prática. Porque nós temos que vigiar de fato com aquilo que nós vemos. Mas alguém que peca, nunca vi alguém fazer isso. É uma hipérbole. Qual dentre vós que, se um filho te pedir um pão, dará uma pedra? Pedir um peixe, vai te dar uma serpente? Tá vendo outra hipérbole? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, e mulher e seus filhos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha, esse outro texto também, o sentido aqui não é que depois que você se converte, você deve aborrecer as pessoas, se tornando um crente chato, como muitos se tornam, né? Não. É de que você não deve colocar ninguém acima de Deus, entendeu? É uma outra hipérbole, são passagens fortes, né? Que traz justamente uma reflexão profunda. Muitos mentalizam esse verso também para justificar sua incompetência em lidar com o dinheiro. Tá vendo só? A Bíblia diz que o rico não herdará o reino dos céus. E assim, muitas pessoas vivem fazendo maus negócios. Vivem apertadas, vivem privando suas famílias, vivem, quando ganham algum dinheiro, logo dão um jeito de se desfazer dele. Usam esse versículo para justificar seu fracasso na gestão do dinheiro, para justificar sua preguiça e não se dedicar ao emprego, à busca de um trabalho melhor, de renda extra, de conhecimento. As pessoas confundem humildade com pobreza. A humildade não está relacionada ao tamanho da conta bancária. Existem muitos pobres soberbos e ricos humildes, bem como o contrário também é verdade. Humildade é a característica dos que vivem com simplicidade e sem orgulho, sentados no banquinho do aluno na escola da vida. Ou seja, alguém que enxerga suas limitações e está ávido para aprender. Isso é humildade. Dessa forma, quem não age assim, rico ou pobre, não é humilde. É um orgulhoso. E o orgulho precede a queda. Então, já caminhando para o final, nós vemos aqui o terceiro grupo, que são aqueles que não confiam em Deus e são ricos. Por que isso acontece? Será, né? Um ateu pode ficar rico? Pode. Temos exemplos de ateus muito ricos. Porque tem uma coisa que precisamos entender que é: aquilo que eu planto, eu irei colher. Crendo ou não em Deus, aquilo que eu planto, eu irei colher. E isso independe se a pessoa acredita ou não em Deus. São as leis universais da vida. A Bíblia diz que esse texto, porque vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Veja, aqui a cada manhã Deus dá uma nova oportunidade para todas as pessoas. Acontece que nem todos aproveitam as oportunidades, nem todos se preparam adequadamente.
E nem todos usam o tempo para serem mais produtivos. Por exemplo, se um cristão deseja passar num concurso para juiz e ele não tem disciplina, não estuda como deve, pelo fato dele acreditar em Deus, não será suficiente. Ele precisa fazer sua parte, né? Às vezes ele até ora, fala: Senhor, eu vou fazer a prova, me abençoe para que eu possa passar nessa prova. Mas Deus já te abençoou com capacidade, saúde, você precisa fazer sua parte, você precisa se dedicar. E o ateu que está há anos se dedicando aos estudos, ele tem sim maior probabilidade de passar. Simples assim. Com nossos esforços, nós conseguimos sim alcançar um certo nível. Só aqui também mora um perigo da pessoa se achar autossuficiente e ser governada pela soberba e por vários outros sentimentos ruins que vão prejudicá-la em sua caminhada. Então veja, pelos meus próprios méritos, posso alcançar até algumas coisas desse mundo, mas corro o risco de me achar autossuficiente. Agora, se você faz sua parte e segue firme com Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, Ele pode fazer infinitamente mais por você. Ele pode colocar em lugares, preparar circunstâncias para você ir muito mais além. Uma pessoa sem Deus, ela faz somente aquilo que é possível. Já uma pessoa com Deus pode experimentar o agir sobrenatural de Deus em sua vida. E isso é extraordinário. Temos que entender que somos seres limitados. Não temos o controle de tudo. Confiar em Deus da maneira correta é você fazer bem feito aquilo que você se propõe e confiar em Deus em todas as circunstâncias. E aí, essa passagem também de Mateus reforça, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E por último, o último grupo, que é o quarto grupo, que não confia em Deus e não é rico. Não é? Tem também esse grupo. Não confia em Deus e não é rico. Esses são aqueles que criticam os ricos. Também, em boa parte, pensam como os do segundo grupo. Mas aqui eles não confiam em Deus. Tem crenças parecidas, limitantes em relação ao dinheiro com o pessoal do segundo grupo. A diferença é que esse grupo não confia em Deus. Então, o que esse grupo faz? Eles se apegam a ideologias humanas para defenderem suas posições. Há ainda esperança para esse grupo se tiverem um encontro com Jesus e experimentarem uma transformação do Espírito Santo. Talvez não para ficarem ricos, mas para terem oportunidade de salvação. E isso já seria a maior das riquezas. Para alguns, Deus irá conferir riquezas e para outros não. Por que, Oswaldo? Deus abençoará alguns com riquezas e outros não. Não seria injusto? Ora, uma coisa que Deus não é injusto. Temos um Deus justo. Acontece que somente Deus conhece o coração do ser humano e sabe o que te fará bem e o que te fará mal. Tem pessoas que não têm estrutura emocional e espiritual para ter riquezas. O dinheiro, como eu disse, não muda ninguém. Ele apenas potencializa aquilo que somos. Se uma pessoa é orgulhosa, sem dinheiro, com dinheiro, será ainda mais orgulhosa. Se uma pessoa é generosa sem dinheiro, ela será ainda mais generosa com dinheiro. Com o que Deus está preocupado de fato? Em primeiro lugar, com nossa salvação. Tem pessoas que, se forem bem-sucedidas, comprometerá sua salvação e a salvação da própria família. Agora, tem pessoas que podem contribuir ainda mais com o evangelho se tiverem dinheiro. Podem abençoar ainda mais outras pessoas, contribuindo inclusive com a salvação de muitos. Se Deus abençoa alguém com recursos, Ele está pensando em três coisas, basicamente. Primeiro, se Deus te abençoa financeiramente, cuide bem da sua família, não deixe nada lhes faltar. Essa é a sua primeira responsabilidade. Segundo, invista no evangelho, invista financeiramente na pregação da palavra de Deus para a transformação e salvação de mais pessoas. Terceiro, cuide daqueles que estão ao seu entorno, à sua volta, do seu próximo. Sabe aquela pessoa que está preparada emocionalmente, espiritualmente, que é bom mordomo, que administra tudo que Deus dá de maneira sábia, que é fiel nos dízimos, na oferta? Deus manda ainda mais a essa pessoa.
Todo aquele que monta uma sociedade com Deus e se prova fiel, Deus diz assim: você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Porque eu conheço o seu coração, sei que posso confiar em você. E quanto mais te dou, mais você vai abençoar outras pessoas. Basicamente, Deus diz isso. E para finalizar, olha esse texto, que vem inclusive um livro interessante, Fundamentos do Lar Cristão, recomendo que você leia. Há um tipo de independência que é louvável. É correto desejar a própria carga e não depender dos outros para ganhar o pão. Essa é uma nobre ambição que determina o desejo de sustentar a si mesmo. São necessários hábitos de dedicação e modéstia. Olha, não vive dependente dos outros financeiramente. Vá você e corra atrás. É uma instrução, inclusive, divina para você. E esse outro texto também. Nenhum homem é desculpado por não ter habilidade financeira. Veja, nenhum homem é desculpado por não ter habilidade financeira. De muitos homens pode ser dito: é bondoso, é afável, generoso, bom cristão, mas não sabe administrar seus próprios negócios. Quando se trata de lidar com dinheiro, parece uma criança. Não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do próprio sustento. Veja, esse é um perigo, né? Que muitos correm. Muitos não sabem lidar com o dinheiro, são negligentes com o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta para facilitar sua vida e abençoar outras pessoas. O que você vai fazer com essa ferramenta é que importa. É como a internet. A internet é apenas uma ferramenta. Você pode usar a internet para acessar pornografia ou para assistir coisas que te edificam. A internet é a mesma. O fim no qual você está destinando cabe a você. Então a internet é mal? Não. Mal é o homem que usa de maneira indevida a internet. Uma faca pode ser usada para passar manteiga no pão ou matar alguém. Uma corda pode amarrar uma rede para descansar ou pode se enforcar nela. Intrinsecamente, a faca e a rede não é um objeto bom nem ruim. Depende do destino que você dá para cada um. Intrinsecamente, o dinheiro não é ruim. Depende do destino que você dá para ele. Entende? E eu finalizo com uma história de John Wesley. Ele era um famoso pregador do século XVIII. Pregava muito sobre o uso correto do dinheiro e de como somos apenas despenseiros de Deus. O propósito de Deus em nos abençoar financeiramente é para podermos compartilhar com aqueles que não têm, gastar em coisas supérfluas ou além do básico necessário. Ele considerava como roubar a Deus. Tinha uma expressão que, quando ele ouvia as pessoas dizerem, o deixava extremamente irado, que as pessoas usavam para justificar gastos extravagantes ou um estilo de vida materialista. E diziam: mas tenho condições de comprar aquilo ou de viver assim. Para ele, essa expressão, tenho condições, era vil, miserável, imbecil e diabólica, porque nada do que temos pode ser considerado nosso, e que nenhum cristão verdadeiro jamais deveria usá-lo. Ele não só pregou, mas viveu este princípio na prática. John Wesley, vivia numa época em que uma pessoa podia viver tranquilamente com 30 libras por ano. Na época, século XVIII. Ele começou ganhando mais ou menos isso no início de sua carreira de professor da universidade. Um dia, porém, notou uma empregada doméstica que não tinha agasalho suficiente no inverno e que ele não tinha nada para lhe dar, pois ele já tinha gastado todo o seu dinheiro consigo mesmo. Ele se sentiu fortemente repreendido por Deus como um mau administrador dos seus recursos. Daí em diante, reduziu o máximo das suas despesas para poder ter mais para ofertar às pessoas. Com o tempo, sua renda anual passou de 30 libras por ano a 90 libras, depois chegou a 120 e anos mais tarde chegou a 1.400 libras ao ano. Entretanto, John Wesley nunca deixou de viver com os mesmos 30 libras ao ano e o que ele fazia com o restante? Ele doava tudo o que sobrava. Ele ensinou que quando a renda do cristão
aumentasse, devia aumentar também o seu nível de ofertas, seu nível de gratidão e não o seu nível de vida e não o seu padrão de vida. Incrível, né? A história de John Wesley nos ensina muito. Se esse conteúdo te ajudou, finalizo aqui. Peço a gentileza, se inscreva no canal para nos apoiar, nos incentivar. Seu apoio é muito importante. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série, de 3 vídeos sobre dinheiro à luz da Bíblia. Que você possa acompanhar as outras séries, porque esse conteúdo pode de fato mudar a sua mentalidade como cristão, a sua perspectiva, a sua visão sobre o dinheiro e também o que Deus quer de você em relação a esse assunto, que Deus espera de você. Deus quer sim te abençoar financeiramente, mas para isso você precisa expandir, ter uma maior clareza, um maior conhecimento bíblico sobre o assunto, não é? Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Até o próximo vídeo da série.